Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, mini curso, sobre compliance trabalhista. E agora vamos aqui para a segunda aula e com a parte que eu busquei inicialmente e pensei, acho que a gente vai conseguir concretizar de uma forma mais com viés prático, ou seja, era importante, era fundamental a gente fazer aquela análise inicial sobre as bases do compliance geral, análise específica do compliance trabalhista, e agora me parece que a gente já está aí numa posição que nos permite enfrentar o tema do compliance trabalhista dentro de um contexto mais prático, com algumas realidades específicas, como, por exemplo, essa realidade do assédio e do strain, a gestão por estresse. A gente tem na temática do assédio moral uma temática, sem sombra de dúvidas, que norteia aí as relações de trabalho há um bom tempo, assumindo, infelizmente, um protagonismo que não era um protagonismo ideal de ser assumido, e muitos programas de compliance trabalhista, muito do estudo sobre compliance trabalhista, gira em torno, inclusive, de prevenção, detecção e repressão dessas práticas assediadoras, porque um assédio moral, uma política assediadora, ela traz prejuízos e malefícios de todas as espécies para a integridade física e psíquica dos trabalhadores, para a própria imagem reputacional da organização, para a produtividade de uma maneira geral. Enfim, o assédio é um mal que acaba trazendo reflexos negativos para todos aqueles que compõem a relação de trabalho, em que pese, curiosamente, a gente vai ver alguns casos aqui que marcaram práticas assediadoras ao longo do tempo, em que pese, sobretudo, o assédio moral organizacional, ele acabou e acaba sendo praticado por empresas como uma forma de modelo de produção mesmo, ou seja, elas internalizam aquela política assediadora partindo do pressuposto de que aquilo é necessário, Deus sabe lá para quê, mas necessário para que ela desenvolva e se desenvolva e alcance os desempenhos que ela almeja, ou seja, é uma situação absolutamente inversa, porque na prática essas políticas assediadoras acabam trazendo à tona diversos malefícios para o âmbito tanto da vida dos trabalhadores, vida pessoal e vida profissional dos trabalhadores, quanto para o âmbito da própria empresa. E não estou me referindo aqui a ações trabalhistas e condenações trabalhistas, não, estou me referindo aqui ao próprio andamento da empresa enquanto de desenvolvimento econômico. A prática assediadora ela jamais conseguiu e jamais conseguirá fazer com que uma empresa aumente seus desempenhos por conta de condutas assediadoras. E o tema do assédio nas relações ganhou um capítulo muito importante em junho de 2019, com a realização da Conferência 108 da Conferência Internacional do Trabalho, que aprovou a Convenção número 190 da OIT e a Recomendação 206, ambas tratando de eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho. Nós tivemos recentemente, inclusive, o primeiro país que ratificou essa convenção, que foi o Uruguai. Curiosamente, o mesmo país que primeiro ratificou a convenção da OIT sobre igualdade do trabalho doméstico, salvo engano, convenção 89, salvo engano. 89 ou 190, não me lembro agora de cabeça. Aliás, essa aqui é a 190, então foi a 189 mesmo. A convenção 189 foi a convenção anterior sobre trabalho doméstico. E o Uruguai foi o primeiro país a ratificar tanto a Convenção sobre Trabalho Doméstico quanto essa Convenção sobre assédio, eliminação, né, da violência no mundo do trabalho. Uma convenção extremamente interessante e importante, porque amplia muito a perspectiva do assédio nas relações de trabalho. A gente está acostumado, historicamente, a pensar o assédio moral como aquela conduta reiterada com o objetivo de levar o trabalhador à exclusão.
em apertada síntese, na nossa mente, a figura do assédio moral, que foi assim realmente que surgiu, veio como uma conduta reiterada. Então, o primeiro requisito para a caracterização do assédio moral era essa reiteração da conduta. Então, a conduta reiterada com o objetivo específico de levar o trabalhador à exclusão, fazer com que o trabalhador viesse a pedir demissão por não mais suportar aquela prática assediadora. O tempo foi passando, o assédio foi ganhando novas formas, foi ganhando novas roupagens, e essa Convenção 190 da OIT demonstra a amplitude que o tema alcançou e como o assédio hoje deve ser entendido. Ela traz alguns conceitos bastante importantes, como, por exemplo, no artigo 1º, ela diz: para os fins desta convenção, a expressão violência e assédio no mundo do trabalho se refere a uma gama de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de tais comportamentos e práticas, seja uma ocorrência isolada ou recorrente, que objetive, resulte em ou possa resultar em dano físico, psicológico, sexual ou econômico e inclui violência e assédio baseados em gênero. Percebam a amplitude desse conceito de assédio ou violência no mundo do trabalho. Percebam que, voltar aqui na tela, me deixar aqui do lado para dialogar com vocês, aqui no início ele diz assim, refere a uma gama de comportamentos e práticas inaceitáveis ou ameaças de tais comportamentos. Esse é o primeiro dado importantíssimo. Ou seja, não precisa ser a prática concreta do ato, mas a ameaça de tais comportamentos e práticas. Seja uma ocorrência isolada. Então, outro paradigma quebrado, porque historicamente a caracterização do assédio pressupõe realmente que haja ali, que houvesse, né, uma conduta reiterada. Então, tivemos aqui também uma quebra de paradigma, passando a permitir que a caracterização do assédio se faça por uma conduta isolada ou recorrente, que objetive, resulte em ou possa resultar. Veja, então, que o elemento subjetivo que a gente estava acostumado a contemplar, assédio como uma prática que se destine a levar o trabalhador a pedir demissão, a não suportar mais aquela prática por um dano psicológico, por exemplo, esse elemento volitivo, esse elemento subjetivo não mais faz dentro, é claro, da definição proposta pela Convenção 190 da OIT como um requisito para a caracterização do assédio, porque é uma conduta que possa objetivar, resultar, e aí resultar de maneira objetiva, independentemente da intenção da conduta, em ou possa resultar em dano físico, psicológico, sexual ou econômico. Essa questão aqui foi uma questão bastante interessante trazida pela Convenção 190 da OIT, que traz o dano de natureza econômica como algo capaz de caracterizar o assédio moral e inclui violência e assédio baseados em gênero. Trata, sem dúvida, de um conceito, de uma definição de assédio bastante ampla, que traz à tona uma necessidade de refletirmos sobre a caracterização no contexto contemporâneo da figura do assédio moral. A expressão violência e assédio em razão de gênero designa a violência e o assédio dirigidos a pessoas em razão do seu sexo ou gênero, ou que afetem de forma desproporcional pessoas de um determinado sexo ou gênero, e inclui o assédio sexual, sem prejuízo do disposto nos subparágrafos A e B do parágrafo 1 deste artigo. Violência e assédio podem ser definidos em leis e regulamentos nacionais como um conceito único ou conceitos separados. Foi uma questão interessante que foi trazida aqui na Convenção 190. Ela contempla violência e assédio como expressões que podem definir a mesma situação, mas ela abre a possibilidade das normas internas de cada país contemplarem violência e assédio
como um conceito único, como a Convenção 190 faz, ou como conceitos separados. Historicamente, no Brasil, a gente está acostumado a contemplar violência e assédio como conceitos separados, isso é verdade. Assim, precisamos acompanhar o processo de ratificação pelo Brasil da Convenção 190, que eu espero que venha a acontecer e não demore muito, e de que maneira o Brasil vai internalizar esses conceitos de violência e assédio. O artigo 2º da Convenção 190 trata do chamado campo de aplicação. Essa convenção protege trabalhadores e outras pessoas no mundo do trabalho, incluindo empregados, conforme definição na legislação e práticas nacionais, bem como pessoas trabalhando independentemente de sua situação contratual, pessoas em treinamento, incluindo estagiários e aprendizes, trabalhadores cujos contratos tenham sido encerrados, voluntários, pessoas procurando por trabalho e candidatos a uma vaga de trabalho, e indivíduos exercendo a autoridade, as funções e as responsabilidades de um empregador. Mais uma vez, uma amplitude extremamente importante na definição daquilo que vinha a ser assédio, agora em relação ao sujeito destinatário da proteção. A gente é muito acostumado no mundo do trabalho, e esse tema tem ganhado novos capítulos com a questão da uberização das relações de trabalho, mas a gente é muito acostumado, no âmbito do direito do trabalho, a pensar o direito do trabalho apenas como um conjunto de regras e de princípios destinados à proteção de uma única espécie de relação de trabalho, que é a relação de emprego, caracterizada por uma prestação de serviços pessoal, não eventual, onerosa e juridicamente subordinada. E aí, a temática da proteção ao trabalho em sentido amplo, da proteção ao trabalhador gênero também em sentido amplo, tem ganhado muita força. Tem ganhado muita força na perspectiva de se partir do pressuposto de que o trabalho precisa de proteção. E o trabalho precisa de proteção, o trabalhador precisa de proteção, independentemente do tipo de relação contratual mantida, independentemente do momento em que se esteja tratando aquela relação, se no âmbito de uma relação pré-contratual, se no âmbito de uma relação contratual, no âmbito de uma relação pós-contratual. Então, a gente tem a amplitude dos elementos relacionados ao campo de aplicação do assédio também bastante identificado aqui no artigo 2º. Esta convenção se aplica a todos os setores, público ou privado, na economia formal e informal e em áreas urbanas ou rurais. Ainda com relação ao campo de aplicação, artigo 3º. Esta convenção se aplica à violência e ao assédio no mundo do trabalho que ocorrem durante o trabalho, que têm ligação com o trabalho ou que são resultado do trabalho. E aí ela discrimina no local de trabalho, incluindo espaços públicos e privados, quando esses são um local de trabalho, nos lugares onde o trabalhador recebe o pagamento, realiza intervalo, refeição ou utiliza banheiro ou vestiário, durante viagens, treinamentos, eventos ou atividades sociais relacionadas ao trabalho, por meio de comunicações relacionadas ao trabalho, incluindo aquelas realizadas por meio de tecnologias da informação e comunicação, em acomodações fornecidas pelo empregador e nos trajetos entre o domicílio e o local de trabalho. No artigo 10, eles tratam do tema da violência doméstica e o mundo do trabalho, dizendo que todo membro deve adotar medidas apropriadas para reconhecer os efeitos da violência doméstica e, na medida em que for razoável e possível, mitigar seu impacto no mundo do trabalho. A gente já tem uma norma no Brasil que faz essa interface com violência doméstica e o mundo do trabalho. Na verdade, temos duas. Me lembrei de uma segunda aqui agora. Temos uma primeira, que é a Lei Maria da Penha, propriamente dita, que prevê ali a suspensão, a possibilidade do juiz da execução penal determinar o afastamento da mulher vítima de violência doméstica do local de trabalho, o que acaba acarretando no entendimento da jurisprudência uma suspensão do contrato de trabalho e gera a essa mulher o recebimento de uma parcela previdenciária. Tem também decisão do STJ nesse sentido. E temos uma hipótese específica de rescisão indireta
no âmbito do trabalho doméstico, lá inserida pela Lei Complementar 150 de 2015, permitindo à doméstica considerar rescindido o contrato de trabalho se for praticado algum ato de violência doméstica enquadrado na Lei Maria da Penha. Não é necessariamente a doméstica, não, ou seja, uma trabalhadora doméstica presta serviço em um determinado contexto familiar, núcleo familiar, e o esposo agride fisicamente a esposa, configurando ali, enquadrando aquela situação no âmbito da Lei Maria da Penha. Isso justifica a rescisão indireta do contrato de trabalho pela trabalhadora doméstica. No âmbito da recomendação 206, a gente tem também elementos interessantes a tratar sobre assédio e violência, medidas apropriadas para mitigar os impactos da violência doméstica no mundo do trabalho, mencionadas no artigo 10 da Convenção, podem incluir licença para as vítimas de violência doméstica, tal qual pontuei aqui no âmbito da própria Lei Maria da Penha, arranjos de trabalhos flexíveis e proteção para as vítimas de violência doméstica, proteção temporária contra dispensa para vítimas de violência doméstica, conforme for apropriado, exceto se a dispensa for motivada por fatos não relacionados à violência doméstica ou às suas consequências, a inclusão da violência doméstica nas avaliações de riscos ocupacionais, um sistema de encaminhamento para mecanismos públicos de mitigação de violência doméstica, onde eles existam, e sensibilização sobre os efeitos da violência doméstica. A decisão do TST que me referi com vocês, do TST o quê? Do Superior Tribunal de Justiça. Eu falei TST, não foi não, do STJ. Eu tinha falado do STJ antes e agora na hora que falei que acabei falando TST, STJ mesmo. Uma decisão de 18 de setembro de 2019 decidiu que o Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, deverá arcar com a subsistência da mulher que tiver de se afastar do trabalho para se proteger de violência doméstica. Para o colegiado que acompanhou o voto do relator, tais situações ofendem a integridade física ou psicológica da vítima e são equiparáveis à enfermidade da segurada, o que justifica o direito ao auxílio-doença, até mesmo porque a Constituição prevê que a assistência social será prestada a quem dela precisar, independentemente de contribuição. No mesmo julgamento, a turma definiu que o juiz da vara especializada em violência doméstica e familiar, e na falta deste, o juízo criminal é competente para julgar o pedido de manutenção do vínculo trabalhista por até 6 meses, em razão do afastamento do trabalho da vítima, conforme previsto no artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei Maria da Penha. Outro ponto importante dentro dessa sistemática do assédio, tanto no âmbito da convenção quanto no âmbito da recomendação da OIT, é a questão vinculada aos princípios fundamentais relacionados ao tema. Está lá, todo membro, no artigo 4º, todo membro que ratificar a presente convenção deverá respeitar, promover e realizar o direito de todos ao mundo de trabalho livre de violência e assédio. Cada membro adotará, de acordo com a lei, as circunstâncias nacionais, em consulta, e ela vem aqui trazendo os princípios. Proibir a violência e o assédio legal, garantir que as políticas relevantes abordem a violência e o assédio, adotar uma estratégia abrangente para implementar medidas para prevenir e combater a violência e o assédio, estabelecer mecanismos de execução e monitoramento ou fortalecer os mecanismos existentes, garantir o acesso a remédios e reparação e apoios a vítimas, prever sanções, desenvolver ferramentas, orientação e atividade de educação e treinamento e aumentar a conscientização em formas acessíveis conforme apropriado, garantir a existência de meios eficazes de inspeção e investigação para casos de violência e assédio, inclusive por meio de inspeção do trabalho de outros órgãos competentes. Quando a gente enfrenta esses princípios aqui contemplados no artigo 4º, a gente encontra um diálogo muito íntimo com os chamados programas de integridade, os programas de compliance e, sobretudo, os 3 pilares do compliance. Reparem aqui, quando ele fala na linha, no artigo 4º, item 2, a linha C,
adotar uma estratégia abrangente para implementar. A expressão implementar é muito característica dos programas de integridade. Implementar um programa de compliance, implementar um programa de integridade para prevenir e combater a violência e o assédio. Lembre dos 3 pilares do compliance: prevenir, detectar e combater, reprimir, punir. Enfim, a gente pode usar a expressão aqui, combater normalmente. Só está faltando detectar, mas o detectar está implícito, porque se eu vou adotar medidas destinadas a prevenir e combater, a ponte aí entre a prevenção e o combate é a detecção. E a detecção está aqui na linha D. Estabelecer mecanismos de execução e monitoramento ou fortalecer os mecanismos existentes. Na linha G, desenvolver ferramentas, orientação e atividade de educação e treinamento e aumentar a conscientização em formas acessíveis conforme apropriado. E na linha H, mais especificamente ainda, garantir a existência de meios eficazes de inspeção e investigação para casos de violência e assédio. Vejam, então, como essa Convenção 190 da OIT é uma convenção que já está num passo à frente, assim eu posso dizer. Ela está num patamar mais elevado, ela está num grau muito mais contemporâneo, e contemporâneo pensando também futuro, ou seja, contemporâneo e para frente, essa Convenção 190 da OIT. Por quê? Porque ela traz não apenas nos elementos da caracterização do assédio e violência no trabalho, aquela amplitude que a gente já destacou aqui, mas ela traz esse diálogo necessário e adequado com essas políticas das organizações necessárias a prevenir, detectar e combater. Prevenir, detectar e punir. Esses 3 pilares do programa de integridade, do programa de compliance, precisam realmente passar a fazer parte de uma maneira natural, de uma maneira intuitiva da vida das organizações. Não dá para pensarmos mais em um mundo do trabalho pautado apenas em uma judicialização quando o problema acontece. A judicialização dos litígios trabalhistas é um instrumento de proteção ao trabalho, é um instrumento de dignidade do trabalhador, é um instrumento de equilíbrio social, mas não pode ser apenas e tão somente o instrumento. Ela tem que ser mais um instrumento. Ela tem que ser o último instrumento. Ou seja, o que se deve pautar no âmbito das relações de trabalho é a criação de uma cultura, um fomento a uma cultura de integridade no âmbito das organizações, para que práticas como essas, tão lesivas ao meio ambiente do trabalho e à vida do ser humano trabalhador, como a prática do assédio, passem realmente a ser algo não tão comum como, infelizmente, ainda são na atualidade. Me parece que a Convenção 190 traz uma contribuição muito importante nesse particular. No item 3 do artigo 4, ele diz que ao adotar e implementar a abordagem que se refere ao parágrafo 2º, cada membro reconhecerá os diferentes e complementares papéis dos governos, empregadores e trabalhadores e suas respectivas organizações, levando em consideração a natureza e extensão variadas de suas respectivas responsabilidades. O artigo 5º, ela complementa prevendo que, a fim de prevenir e eliminar a violência e o assédio no mundo do trabalho, todo membro deve respeitar, promover e realizar os princípios e direitos fundamentais no trabalho, como a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação, ação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação no emprego e ocupação, e também a promoção do trabalho decente. No artigo 6º, cada membro adotará legislação e políticas que garantam o direito à igualdade e à não discriminação no emprego e na ocupação, inclusive para trabalhadores e outros pertencentes a um ou mais grupos vulneráveis que são desproporcionalmente afetados pela violência e assédio no mundo do trabalho. Artigo 7º, regras de proteção e prevenção.
complementadas ali no artigo 8º, mais uma vez, reconhecer, identificar e tomar medidas para proteger efetivamente as pessoas. Até pela ordem aqui, parece realmente algo muito próximo dos chamados 3 pilares do compliance. Eu vou parar esse bloco um pouquinho aqui, porque ele é importante identificar esses 3 pilares aqui nessa Convenção 190, e a gente volta no próximo bloco para dar continuidade ao tema. Voltamos já.